Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz. Tem mais uma apresentação nessa live de casais, onde estaremos aqui conversando hoje sobre um assunto intitulado Como blindar o seu casamento. Então hoje convido você a estar conosco nessa live. Estamos aqui numa noite de estrelas aqui numa garça, dá para ver as luzes aí ao fundo, que dá um colorido diferenciado para essa live nessa noite. Então, é nesse momento descontraído que eu convido você para que você possa compartilhar essa live com amigos seus, com irmãos da igreja, de maneira que sejamos todos abençoados. O assunto hoje é muito importante, é muito significativo. Você está ligado no que vai ser falado aqui hoje, sobre como blindar o nosso casamento. Porque nós sabemos que no mundo de hoje somos como um barquinho cercado por um grande oceano e nós temos que estar com o casamento blindado. Não importa que é um pequeno barco, o importante é você estar atento, jogando fora a água que pode afundar o seu barco. Então nessa noite eu convido você a que você compartilhe essa live com outras pessoas. Eu vou estar iniciando aqui com o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Quero dar uma boa noite para esse pai da nossa irmã Rosiana. Seja bem-vinda, minha irmã. E você que está agora entrando também nessa live, você de repente ligou o celular, viu a live, está aí no seu carro, na sua casa, eu quero convidar você a que você abra espaço para outras pessoas também estarem participando conosco dessa live. E nós procuramos trazer aqui nesses dias, nessas quintas-feiras, né, às 21 horas, assuntos que fortalecem, que tendem a fortalecer o nosso relacionamento. Hoje estaremos falando de como blindar o nosso casamento, quer dizer, como proteger, como guardar, como selar a nossa união. Então, que você possa estar ligado aí desse lado. Aqui, eu vou estar no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança no rosto, e ser-lhe-á dado. Então, para que você possa blindar o seu casamento, é preciso sabedoria. Sabedoria não é só inteligência, não. Sabedoria é algo que você recebe de Deus. Ela vem do alto. A sabedoria serve para você receber graça e favor de Deus para vencer os obstáculos como casal, como ser humano principalmente, ainda mais como casal. E aqui nesse versículo 5, o texto também diz o seguinte, a sabedoria. A palavra sabedoria nas Escrituras não está se referindo ao conhecimento bíblico ou acadêmico, e sim à capacidade de entender a vontade de Deus, a fim de sabermos agir em cada situação, principalmente nas provações. A sabedoria espiritual consiste em compartilhar da sabedoria divina. Ela é concedida pelo Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. A oração em busca de sabedoria é necessária porque demonstra a nossa dependência da direção do alto. Por isso, se algumas pessoas não a possuem, é porque não pedem. Portanto, quando possuímos a sabedoria que vem do Altíssimo, podemos avaliar nossa vida e conduzi-la de acordo com a sua vontade. Então, com relação ao casamento, peça sabedoria ao Senhor. Peça a Deus para te dar graça, para te capacitar, para você ter a direção do Espírito, para saber se conduzir naquelas situações que são mínimas, mas muitas vezes é suficiente para implodir o seu relacionamento. Então, nessa noite, eu queria compartilhar com você esse tema: como blindar o seu casamento, quer dizer, o nosso casamento, o nosso relacionamento com os nossos cônjuges. Como blindar? Como não permitir que o diabo interfira? Como não permitir que as setas que ele lança contra as nossas vidas, contra os nossos relacionamentos, não tenham êxito? O segredo é evitar conflitos que desgastam a vida a dois e mostra como manter um relacionamento harmonioso e feliz. Então, qual o segredo de se evitar conflitos? É buscando sabedoria do alto. Porque se nós temos conhecimento através da palavra no livro de Efésios, lá no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, entenda bem, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra demônios, contra principados, contra potestades.
Então, para encararmos as situações como essa, é necessário o quê? Sabedoria do alto, sabedoria do Pai. Então é por isso que é necessário você pedir sabedoria. Perdão, capítulo 10 de Efésios, não capítulo 6. Lá no capítulo 10, no versículo 12, você vai achar a Bíblia dizendo que nós devemos nos revertir contra as astutas ciladas do diabo. Então que você pode, capítulo 6 mesmo, capítulo 6, no versículo 12, isso mesmo, perdão, mais uma vez, tá? Capítulo 6, no versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra pessoas, não é esposo com esposa, mas são contra demônios. Demônios que instigam os pensamentos, que levam a aumentar o rancor, a mágoa, a estragar o relacionamento. Às vezes a pessoa não consegue entender o que é daquele sentimento e com isso dá vazão a tantas coisas ruins. Então vou falar de alguns pontos aqui que você, buscando sabedoria do Senhor, você pode receber de Deus graça para vencer essas situações, ok? Então, primeiro ponto que eu quero convidar você a pensar é aqui no ponto chamado ponto 1. Mantenha-se, sempre mantenha um diálogo, sempre. Sempre mantenha o diálogo no seu relacionamento. Haja o que houver, mantenha a conversa com o seu parceiro. Nunca deixe para depois, por isso conversem até se resolverem. Então, a tendência muito grande, nesse primeiro ponto, das pessoas colocarem situações a serem resolvidas e jogar para debaixo do tapete, deixar para depois. Só que tem um detalhe, tem coisas que tem que ser resolvidas naquele momento. Então, entre num diálogo e para que haja um acerto. Mas o que acontece é que problemas que não se resolvem hoje, amanhã aliado a outros problemas, ficam mais difíceis de serem resolvidos. Então, nunca, jamais no seu relacionamento, deixe de conversar. Porque começa-se o coração a ficar rancoroso, magoado, e uma vez que você passe um dia, uma noite ou vários dias sem conversar, a tendência é a sua consciência absorver isso. E no momento que partisse para o diálogo, você vai mandar para a sua consciência vai dar uma direção de que você está sendo agredido. Então, por isso que tem que se manter a conversa, o diálogo franco nos relacionamentos. Então, o primeiro ponto é esse. Não se omite em conversar, mantenha o diálogo. Mas por que manter o diálogo? Para você poder blindar o seu casamento, blindar o seu relacionamento. Então, para isso, tem que se conversar. É manter o diálogo que você vai acertar detalhes. Ponto 2. Filtre as palavras. Manter o diálogo não é falar qualquer coisa. Manter o diálogo não é agredir, não é ofender. Manter o diálogo não é falar tudo que o coração manda, não. É filtrar as palavras. Então, ponto 2. Filtre as palavras para que você possa realmente ter um casamento blindado. Como filtrar as palavras? Evite conversar de cabeça quente. Você pode acabar machucando o seu parceiro verbalmente, que é uma palavra mal dada, é como um punhal, ou fere mais do que um punhal. Físico e emocionalmente, você tem que ter esse controle. Afinal, não precisa chegar nisso. Então, as pessoas às vezes querem de cabeça quente colocar para fora situações que o coração está explodindo, tem que falar. Então, o correto é você conversar, mas tem que filtrar as palavras. Boa noite, graça e paz, irmão Geométrico. Então você tem que conversar, lógico, tem que haver o diálogo. Um relacionamento sem diálogo, ele perde a força, perde o equilíbrio. E você não trata de assuntos importantes, atinentes à união. Então tem que se manter o diálogo, ponto 1. E ponto 2, você tem que filtrar o que você vai falar. Então coisas que não vai edificar, você não deve falar. A própria Bíblia ensina assim. Se não edifica, não fala. Fale coisas que vai somar. Fale coisas que você sabe que vai
contribuir para que haja cura, para que haja um acerto. Não fale só por falar, tipo, vou falar porque você precisa ouvir. E derrama sobre o cônjuge palavras ofensivas, palavras que depreciam. Você não vai ter resultado positivo. Então, você sempre mantém o diálogo, mas primeiro você tem que filtrar o que você vai conversar. Pegue ali, pontue o que você vai conversar e entre naquela conversa com sabedoria. Então, para você manter o diálogo e para filtrar as palavras, você tem que buscar o quê? A sabedoria do Espírito Santo, como lemos em Tiago, no versículo 5. E com isso você vai estar conservando, mantendo o seu relacionamento blindado, seu casamento blindado. Ponto 3. Levante também a autoestima do seu parceiro. Porque, de repente, as coisas que aconteceram, os fatos que ocorreram ou que estão ocorrendo, pode estar deixando um ou outro no casamento de cabeça baixa, sem força para conversar, às vezes envergonhado por alguma coisa, ou sendo acusado por pensamento, por atitude. Então, o papel do cônjuge que está com mais saúde naquele relacionamento é levantar a autoestima do cônjuge. Não esmagar, acabar de derrubar, bater na ferida, não. É levantar a autoestima. Para um casamento blindado, é preciso que você aprenda que os homens gostam sim de elogios. Com isso, eles sentem vontade de aproximar-se ainda mais de você. Pode improvisar. Então, improvisa, irmão. Chama o homem de gatão, meu preto, meu amado, meu príncipe, presente de Deus. E começa a dar ali floreia para você conversar. Faça algo que ele goste. Cozinhe comida preferida dele. Dessa forma você vai ver muitas mudanças positivas na convivência de vocês. Então, prepare o ambiente para que haja conversa. Tem que conversar? Sim. Filtrar as palavras? Sim. Agora, é importante preparar o ambiente. Imagine você, quando você chega naquela mesa ali e vê a luz de vela, você viu um pratinho, a toalha colocada de uma maneira tal, aquele pratinho que você gosta, seu espírito já recebe aquele momento ali como um momento de descanso, um momento de desfrutar. Aí fica mais fácil conversar. Então, para isso, para que essa companheira possa fazer isso na vida do esposo, que o homem é razão, eu sempre digo, o homem é razão e a mulher é sentimento. Então, se a mulher trabalhar essa autoestima do esposo, você vai ter um esposo que vai te compreender, vai somar contigo, vai entender quando você reclamar, quando você o chamar a atenção. Mas para isso, você tem que pedir sabedoria do alto. Por quê? Para que você possa levantar a autoestima desse homem que de repente está cabisbaixo, não pode corresponder com você, às vezes não quer lhe dar algo, está tentando lhe honrar você com alguma coisa que sabe que você quer e precisa, e de repente seus trabalhos, seu fruto não está conseguindo. Aí ele pode estar cabisbaixo, ou de repente tomou alguma atitude que trouxe vergonha para ele. Mas se a esposa for sábia, ela vai levantar a autoestima desse homem, mas não vai fazer como aquelas que pegam e batem com o pau, com palavras agressivas em cima da pessoa que já está caída. Então, você tem que conversar sim, filtrar as palavras também, mas para isso, levante a autoestima dessa pessoa, ok? Levante a autoestima, trate esse homem com carinho, você vai ter um guerreiro que vai te proteger, que vai te entender e que vai corresponder com a sua expectativa. Ponto 4. Atenda aos pedidos feitos pelo seu companheiro. Desde que os pedidos sejam simples, não há mal nenhum em realizá-los. Afinal, um pouco de atenção não faz mal a ninguém. Então, de repente, o cônjuge quer pedir alguma coisa, quer conversar, quer fazer uma coisa simples, mas ele quer atenção. E a pessoa, como não costuma manter o diálogo, não quer nem ouvir. Depois eu falo. Depois a gente conversa. E depois, até tem um momento que a pessoa esfria a vontade de conversar, quebra o entusiasmo, e aí começa a intensificar aquele silêncio no casamento. Então, o tema de hoje é como blindar o nosso casamento, como blindar o seu casamento. Então nós falamos ponto 1, sempre manter um diálogo. Nunca deixe de conversar. Ponto 2, filtre as palavras que você vai conversar. E ponto 3,
levante a autoestima do seu parceiro, que ele pode estar cabisbaixo pelo que está acontecendo. E agora no ponto 4, atenda aos pedidos feitos pelo seu companheiro. Não, às vezes é uma conversa simples, mas a pessoa já com esse costume de não conversar, de não dialogar, aí a pessoa não queria conversar, não, depois a gente conversa sobre isso. E aí você não está dando importância ao seu cônjuge, não está dando importância a alguma coisa que ele quer falar ou que ela quer falar, por mais simples que seja. Ela quer dialogar. Ponto 5, não misture problemas. Porque há essa deficiência em muitos casais. Nunca misture problemas, tais como os do passado. Por isso você tem que aprender a lidar com as situações de maneira separada. Não defina o caráter do seu marido por um atual problema. Então, de repente, a esposa não pediu sabedoria para conversar com o esposo, e em face de um erro passado, a pessoa trata o problema de agora em função de um erro, após ter sido algo parecido ou semelhante com o passado. Então traz uma acusação que foi do passado para esse momento. Aí você não consegue viver a felicidade do casamento, não consegue blindar o seu casamento, porque você vai misturar os problemas. Isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Trate tudo com sabedoria, disseque, discrimine o que você vai conversar e dê qualidade a essa conversa, porque pode definir muitas coisas essa conversa. Então, como blindar o nosso casamento? Como? Sabemos que nós vivemos um país aí conturbado, muitos problemas de todas as ordens, financeira, emocional e várias áreas sociais, saúde. Então, é preciso manter um diálogo saudável no casamento. Com isso, você vai blindar o seu casamento. Ah, mas fulano de tal agiu assim. Esquece fulano de tal, o casamento é o seu. A sua família é única, é distinta. Não confunda a sua família com a família do titio, da titia, do colega da faculdade, do colega de trabalho. Então, trate o seu casamento com muita seriedade. Então, como blindar o nosso relacionamento? Ponto 1, sempre mantenha um diálogo. Ponto 2, filtre as palavras. Ponto 3, levante a autoestima do seu parceiro. Dá as mãos, conversa, trate com carinho. Ponto 4, não misture os problemas. Aquilo que aconteceu, pontue, separe que vai conversar e veja como vai entrar essa conversa. E depois de tudo preparado ali, da terra arada, você entra com o assunto pertinente ao que aconteceu. Pedindo ali uma solução, ou pelo menos deixando em baile ali, deixando ali na mesa de confidência, de conversação, esse algo a ser acertado. Isso solidifica o seu relacionamento. Então não trate com frieza, com algo que tem que ser conversado. Ponto 6. Ponha Deus no meio. Tudo que você for fazer no seu casamento, no seu relacionamento, sempre coloque Deus no meio do que você quer tratar no seu casamento, da sua vida hoje. Converse com Deus, porque ajuda mais do que reclamar. Então, converse com Deus. Fale com Deus do que precisa ser tratado no casamento. Fale com Deus ou peça sabedoria ao Senhor de como agir em determinadas áreas, como conversar em determinados assuntos, porque isso vai ajuda mais do que você ficar reclamando de que não há oportunidade, que não dá certo, porque não entende ou não entende. Do que adianta você ficar falando, resmungando por algo que pode ser pedido a Deus? Peça para que Ele toque no coração do seu marido ou da sua esposa. Então, algo que tem que ser tratado, ou de repente está faltando diálogo nesse casamento, e você quer com brutalidade ou com ignorância chamar a atenção, você não vai ter resultado. Pelo contrário, vai piorar a situação. Peça a direção ao Senhor, peça ao Espírito Santo para entrar nessa situação, tocar nessa área, e aí te dá a sabedoria de como tratar. Vai ficar muito mais fácil. Então entenda bem, Deus quer ter liberdade de ação no nosso casamento, quando nós colocamos diante dele situações que Deus já sabe, mas é preciso que eu e você fale com ele, ok? Então com isso nós vamos estar blindando o nosso casamento. Ponto 7, aprenda a relevar. O que significa relevar? Muitas das vezes o que vai ser discutido não vale a pena, por isso procure relevar. Quando acontecer do seu parceiro querer discutir por bobagem, beba um copo de água, segure dentro da boca até
que ele pare de falar. Então o que acontece? Foi tratado um assunto ali que não vai edificar, não vai somar. E você está ouvindo isso, de repente, você vai entrar num estado de ira, de rancor, de mágoa, e vai explodir e vai piorar. A momento que uma multidão de palavras, uma multidão de transgressão. Salomão falou isso. Então o conselho que nós damos aqui é que você enche a sua boca d'água. E aí fica a boca cheia d'água ali, dá uma gargarejada. Não fale nada. E quando o clima baixar, você conversa. Porque se você falar, vai falar coisas que vai ferir. Não vai nessa de ferro com ferro, dente por dente, olho por olho, que no casamento não dá certo. Como hoje lemos um versículo bíblico que diz que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Porque na realidade, o que nós temos que fazer é negar o nosso eu. Negar o eu não é andar igual mendigo, largar da vida, não. É pegar as situações que alimentam o nosso ego, a nossa vaidade, que nos faz ali tentar massacrar o próximo. Nós massacrarmos é isso aí, jogar isso debaixo do tapete, pedir ajuda ao Espírito Santo e evitar dar uma palavra errada naquele momento. Então, você vai fazer isso quando? Buscar a sabedoria do alto, como disse ali Tiago 1,5. Então isso são passos para você, para que eu e você possamos blindar o nosso casamento. Porque não fazendo isso não vai dar certo. Então entenda bem, o casamento tem que ser tratado com carinho. O casamento é a área mais sensível dentro de uma família. Porque você no seu casamento, no nosso casamento, além de nós vivermos uma vida que pode frutificar na vida um do outro, nós estamos dando uma mensagem para os nossos filhos. Nós estamos sendo também canal para outros casais. Então, por isso tem tratado coisas com sabedoria, com entendimento. E aí Deus vai derramar graça, Deus vai abençoar, e você vai entender que Deus é Deus. Então é preciso entender que o casamento precisa de um cuidado especial. O casamento precisa de uma atenção especial. Então, para isso que Deus nos orienta na sua palavra, a pedir sabedoria ao Espírito Santo. Para que possamos ver o resultado dessa sabedoria no nosso relacionamento. E essa blindagem no casamento, no relacionamento, não vai permitir que outras coisas aconteçam, como uma terceira pessoa, como esse ciúme excessivo, como a desconfiança um do outro. Pelo contrário, o casamento vai estar solidificado. Então, para isso, peça sabedoria a Deus, busque entender o que Deus está te mostrando, te falando, aí você vai estar blindando o seu relacionamento. Então, ponto 8, evite dar más respostas no seu companheiro. Evite dar más respostas. Outro fator principal em brigas são as famosas más respostas. Muitas mulheres se precipitam e acabam chamando seus parceiros de grosso. Esse momento da raiva, da ira ali, principalmente as mulheres que são mais sensíveis, ela tem ali ocasião que pode, nesse momento da discussão, falar uma palavra que vai estragar tudo que estava sendo construído. Falar uma palavra que vai acabar com a possibilidade de uma conversa. Então entenda bem, um exemplo que eu te dou, não deve ser falado assim: seu bruto, seu ignorante, seu cavalo, você age de maneira, você parece um monstro, você não vai alimentar o seu casamento. Esses adjetivos, o pior, faz com que essa pessoa vá para a rua, vá buscar os amigos em outros lugares, um relacionamento que está faltando dentro de casa. Então não haja dessa forma. Não haja como quem não tem sabedoria de Deus. Então procure agir com sabedoria. Evite dar essas más respostas no momento de raiva. No momento da raiva, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos nos irar porque nós somos humanos, não somos como a madeira, um pedaço de pau, ferro. Não, nós temos sentimentos. Mas não podemos dar uma resposta dura no momento de ira. Porque o mesmo Salomão disse lá em Provérbio que é mais fácil conquistar uma cidade vencida do que um coração ofendido. Então, por isso, nós devemos ter muito cuidado em dar uma resposta ao nosso cônjuge no momento da ira, do rancor. Você pode acabar com dias, meses, até anos de felicidade, porque pode não ter mais esse ambiente salutar para uma conversa. Então, quando a situação de ira e raiva e rancor vai acontecer,
Você vai falar para o seu companheiro que simplesmente não se sente bem quando ele toma aquele tipo de atitude. Fala para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu esposo, que esse tipo de conversa, no nível que está te fazendo mal. Essa não é o momento de conversar, porque dessa forma nós estamos sentindo mal. Isso não vai somar no nosso relacionamento. Isso não vai agregar valores na nossa aliança do casamento. Então eu não queria conversar sobre isso nesse tom, nesse nível, nessa perspectiva. Então, isso não vai somar. Isso vai fazer toda a diferença no seu relacionamento. Quando você chamar o seu cônjuge para uma conversa um pouco mais madura, vamos dizer assim, com conteúdos, não agressão, não troca de palavrões, não. É uma palavra, uma conversa vinda lá do Espírito Santo, aquela sabedoria que vai alimentar a sua mente, seu coração. Você vai conversar coisas que você vai somar. Se tem, então também você pode corrigir alguém apenas demonstrando para essa pessoa que você ama ele, que você a ama apesar disso tudo. E aquilo como foi feito, da maneira que foi feito, te trouxe um peso, te machucou. Aí é o momento de você conversar dessa forma. Eu falei na live passada, e me lembro, me veio a memória agora, certa feita meu filho, que hoje já está casado, já há 30 e poucos anos, ele estava na adolescência, nós havíamos acabado de nos mudar aqui para a Zona Oeste, vimos da Baixada Fluminense, e aqui, chegando aqui na congregação daqui, meu filho fez muitas amizades. Meus filhos sempre gostaram de fazer amizades. Eles sempre foram muito extrovertidos e sempre tiveram muitos amigos na igreja. E um determinado dia, eu estava em casa e deu horário de meu filho chegar do colégio. Ele não chegava, eu fiquei preocupado. Eu criei ali 3 mulheres e um homem, né? Então, eu falei, cadê o cara? Cadê esse cara que não chega? E eu preocupado com ele, eu falei assim, eu vou à escola saber se teve uma atividade depois do horário, um trabalho. E quando eu cheguei no colégio, ele não foi ao colégio. Tive essa informação de que ele não foi ao colégio. Eu fiquei muito aborrecido naquele momento. Porque ele não me avisou de nada que ele faria, que não manteve, não deu nenhuma informação. Simplesmente não foi ao colégio e eu não sabia onde ele estava. Ele procurou fazer contato com várias pessoas e nada. E aí começou, eu fiquei nervoso. O coração disparou. E preocupado por ter acontecido alguma coisa de ruim com ele, eu comecei a procurar pessoas, colegas ali, vizinhos, irmãos em Cristo e tal. Nada. Aí veio o nome de um amigo dele, que ele era muito ligado na época. Procurei saber o telefone dessa pessoa e liguei. E essa pessoa estava junto com o seu pai. E eu falei, poxa, eu estou preocupado aqui. Estou várias horas procurando meu filho João, que ele não está no colégio, não veio à escola hoje. Sinto essa preocupação, meu coração aqui até disparou. Ele falou assim, não, rapaz, fica calmo, rapaz, fica calmo. Eu falei, por quê? Seu filho está aqui com a gente no churrasquinho aqui, em tal lugar assim. Estamos fazendo uma celebração aqui, como ele é muito ligado ao meu filho, eu nem fui à escola, veio direto para cá. Quando eu vi aquilo, aquela necessidade de ver ele, sabe, estar tudo bem e tal, passou, me deu um ódio naquele momento, pensei em bater, machucar. Foi, não vou mentir. Naquele momento eu fiquei muito furioso, porque eu falei, como pode? Ele está num evento, uma celebração aí, não me disse nada. Eu sou o seu pai. E fiquei ali muito aborrecido e fui para casa. Esperando ele chegar, eu falei com a pessoa, manda ele vir para casa agora. E demorou um certo tempo, onde ele estava era um pouco distante. E ali em casa, quando ele chegar em casa, eu vou dar uma surra nele. Não está mais com idade de apanhar não, mas vai tomar uma surra, porque me trouxe muita preocupação nesse dia. E ali, com aquele pensamento de dar uma surra nele, eu orei ao Senhor e senti quando o Espírito Santo falou comigo assim, quando o seu filho chegar, você não vai bater nele, você vai amá-lo. Pô, eu vi daquele pensamento, eu falei, que isso? Eu tenho que dar uma surra para ele aprender. E aquele pensamento veio de novo, você vai amar o seu filho. E aquilo me trouxe assim um refrigério. As lágrimas vieram. E ali eu comecei a trazer à memória como ele era importante para mim como filho. Obediente e tal. O que aconteceu não foi fato. Aí eu procurei rever as qualidades que ele tinha como filho.
E ali me vê aquele amor de pai, sabe? Foi nada que vou bater no meu filho, nada. Eu vou dizer para ele que eu fiquei muito preocupado com ele, como eu amo ele. Aí daqui a pouco ele vem chegando, escuta aquele barulho e começou a se aproximar, ele vem imaginando, meu pai vai me dar uma surra. Conheço meu pai, está nervoso, ele vai me dar uma surra. Quando ele abriu a porta que entrou, eu olhei para a cara dele e falei assim, rapaz, quer me matar do coração? Eu te amo muito. Você é um filho, um homem entre as mulheres que eu tenho, rapaz. 3 filhos, você é o único homem que eu tenho. Você quase me matou do coração. Eu senti aqui um peso muito grande, preocupado que alguma coisa de ruim tivesse acontecido. Senti a tua falta, cara. Eu te amo muito, me dá um abraço. Nos abraçamos ali e choramos muito. Até hoje ele comenta comigo isso, que aquele tratamento que eu dispensei a ele pesou mais do que se eu desse uma surra nele. Porque a palavra de amor trouxe quebrantamento, trouxe um confronto para dentro dele. Aí ele imaginou, poxa, eu machuquei meu pai, eu magoei meu pai. Pai, me perdoa, não vou fazer mais isso, pai. Não vou fazer mais isso. Nos abraçamos ali, dei um beijo nele e eu vi como ele era importante na minha vida como filho. Por que eu estou dizendo esse fato que aconteceu comigo alguns anos atrás? Hoje ele está casado com sua esposa e acabamos de falar há poucos instantes pelo celular e nosso amor ficou mais forte, mais consistente, porque ele viu que verdadeiramente eu amava. Não foi só de palavras, eu agi com amor, eu agi em amor. E quantos casais não fazem isso? De repente tem até motivo para você, como diz o mineiro, caçar um pé de briga. Tem até motivo para você ali chamar a atenção com agressividade. Mas quem vai fazer a diferença vai ser o amor. Quem vai fazer a diferença, que vai ter o tempero, o ingrediente para esse prato aí, vai ser o amor que você sente por ele ou que você sente por ela. É isso que vai fazer a diferença. Então quando você for conversar, for tratar de um assunto, até que seja importante no seu relacionamento, para blindar a sua união, você trate com qualidade aquela pessoa. Não pelo erro que ele cometeu, que ela cometeu, mas pelo que ele ou para o que ela representa na sua vida. Trate com amor. O amor vai falar mais alto do que o ódio, porque o ódio vai vir palavras agressivas, o ódio vai vir um tratamento agressivo, o ódio vai trazer uma negação, uma frieza e pode cortar o relacionamento. Mas agora, se você trata com simplicidade, se você demonstra amor nesse momento, você vai dar qualidade ao seu relacionamento. Aí sim, você vai blindar o seu relacionamento. E o diabo vai ver que não teve êxito, porque na realidade, essas situações que são criadas no nosso relacionamento, que nos ferem, que magoam um ao outro, são dados que o diabo lança em nossas vidas e às vezes alimentamos o pensamento errado, o pensamento ruim, e pensamos odiar quem nós amamos e tratamos com desprezo. Mas quando você dá qualidade ao seu cônjuge, quando você dá qualidade a essa pessoa que Deus colocou na sua vida, é diferente. Até para tratar de assuntos importantes, de mágoas passadas, você trata com amor. Então, a correção do pai é assim. Por isso que Deus, quando nos corrige, é em amor. Assim devemos tratar o nosso cônjuge. Boa noite, graça e paz, nosso irmão Luiz. Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Então, entenda bem. Para você ter um casamento blindado, você tem que saber buscar em Deus essa sabedoria, como nós lemos em Tiago 1,5. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá. Ele não lança no rosto, ele dá liberalmente. Então, para tratar um não casamento, tem que ser com essa qualidade. O casamento necessita que você tenha sabedoria. Não é ter inteligência, é sabedoria. Tá? É diferente, inteligência e sabedoria. Você pode ser muito inteligente, mas não ter sabedoria. Você pode também ser uma pessoa que não tem nenhuma leitura, não sabe distinguir letra, o abecedário, as vogais, mas tem sabedoria do alto. Isso faz a diferença, faz toda a diferença. Então, nessa noite, estamos conversando sobre como blindar o nosso casamento, blindar a nossa aliança, como você proteger o seu cônjuge com sabedoria. Porque é a sabedoria que não vai permitir que você haja com agressividade. É a sabedoria que vai te fazer contar até 3, até 10. É a sabedoria do Espírito que vai te temperar e vai alimentar o seu ser de maneira que aquela mágoa, aquele ódio, ele é lançado fora. E você não vai usar a vaidade, o orgulho, a soberba para tratar o seu cônjuge, você vai tratar em amor.
Então eu sempre digo, procure as qualidades do seu cônjuge, para você entender que ele pode errar, ela pode errar. Não devemos, mas por sermos seres humanos, nós temos a tendência de errar. Mas para você blindar o seu casamento, peça sabedoria ao Pai. Aí você vai saber como tratar de assuntos importantes, assuntos significativos no seu casamento, que vai também servir para abençoar outros casais. Ponto 9, penúltimo ponto. Não descuide da aparência. Isso é muito importante, irmão. É muito importante. Não é porque você está casado, está casada, que vai se descuidar e andar largado por aí. Ou em casa a pessoa às vezes não liga mais para nada, a pessoa anda como não se manca pela roupa que troca perto do esposo, perto da esposa, aí anda como um bicho largado, vai dormir, como se fosse não dando valor ao companheiro, à companheira. Aí se despenteada perto dele, perto dela. Quando namorados, eram todos enfeitados, bonitos, cheirosos, perfumados. Aí casou, porque já casou, não dá vazão. Não liga. Aí anda de qualquer jeito, rasgado pela esposa, pela esposa. Meu irmão, valorize a pessoa que Deus colocou na sua vida. Então, não se descuide da sua aparência. Não é porque você está casado, como eu já falei, que você vai descuidar. Pelo contrário, você tem que valorizar. Boa noite, graça e paz, irmão Vicente. Você tem que valorizar. Então, se está dentro de casa, não é você andar o tempo todo de terno e gravata, com a mulher, com o esposo, com quem vai. Não, com roupas simples, mas sempre arrumadinha. Né? Todo sujo perto da esposa. Como é que ela vai olhar para aquele homem que ela amou, que encantou? Como é que ele vai olhar para aquela menina que um dia mexeu com ele? Vindo ela o tempo todo, toda rasgada. Por que estou casada? Não, valorize. Eu disse na semana passada, vou repetir, no livro de Eclesiastes, há um versículo que diz que as raposas comem as flores dos jardins. Quer dizer, as raposinhas, elas tendem a matar os jardins. Ela come o broto das flores, por isso não frutifica a flor naquele jardim. Então, no nosso casamento, nós temos que estar o tempo todo correndo atrás dessas raposinhas, não deixando ela comer a flor do jardim. O que é comer a flor do jardim no casamento? É você não ligar para pequenas coisas. É você, por exemplo, na aparência, não ligar para estar penteado, arrumado. Tá de short, bermuda, calça, não importa. Mas sempre limpo, viu? Dedicado de maneira que você possa valorizar o seu companheiro, sua companheira. E quando você anda desleixada perto dele, perto dela, significa que você não está valorizando o seu cônjuge. Você não está respeitando, demonstrando amor. Ele não merece, ela não merece que você ande, se esforce para estar penteado, um cabelo penteado, o homem tem uma barba, um bigode, dá uma arrumadinha, a mulher ali corre, faz uma unhazinha e tal, assim, fica bonita para o seu esposo. Isso alimenta o casamento. Isso fortifica, ele solidifica o relacionamento. Isso também ajuda a blindar o seu relacionamento. Então, não largue a sua aparência perto do seu esposo, sua esposa. Não se descuide. Andar largado por dentro de casa traz uma tristeza muito grande, porque, como eu falei, o cônjuge acostumou, quando o namorado, quando o noivo, qual é o desejo dele, o desejo dela? Um dia ter essa pessoa só para mim. Um dia poder fazer carinho nele, fazer carinho nela. Um dia. E isso pode perder a força com o passar do tempo, porque caso você começa dentro de casa a andar igual um bruxo, igual uma bruxa, e o que vai fazer, como que vai mexer com sentimentos, com o amor do cônjuge? Se ele olha para você e vê que você não está se valorizando, ou não está valorizando o que ele sente por você, o que ela sente por você. Até mesmo depois do sim, você precisa manter o ar de conquista. Inclusive, o mesmo vale para um e outro, não é só para ele ou só para ela, vale para os dois. Não importa que você casou, que tem 10, 20, 15, 30, 40 anos de casados, mantenha um ar de conquista. É importante você manter esse ar de conquista. É importante você dizer o quanto ama o seu esposo, o quanto ama a sua esposa. Valorize isso, meu irmão. Valorize o momento, o relacionamento com ele e com ela, porque o casamento perde força. Você não brinda o seu casamento quando você não demonstra amor para o seu cônjuge.
Você costuma dar beijos no seu cônjuge, fazer um carinho, trocar ideias, sentar, lembrar do passado, traçar projetos novos, na hora da alimentação, da refeição ali, conversar, ver como foi o seu dia. Como é que houve com você hoje, Preto? E você, meu Preto? Foi assim, assim, assado. Isso traz um alimento muito forte para o relacionamento. E isso blinda cada vez mais o casamento. Porque ele fica louco para chegar do trabalho e para conversar com ela. Então, por sua vista, ela pode também trabalhar, tá louco para estar os dois juntos ali, em família, para confabularem, para contar como foi o dia. Isso aí traz uma expectativa. Durante o dia, mande uma mensagem de amor para ele, uma mensagem de amor para ela. Não trate com frieza. Quantos não conseguem dizer para ele ou para ela que eu te amo? Meu irmão, não vai quebrar sua língua falar que ama, não. Você vai estar apenas alimentando o seu relacionamento. Não deixe as raposinhas comer o fruto do seu jardim. Alimente esse jardim. Tire os capinhos estranhos, as gramas que crescem ali, feio, e atrapalha a rosa que está bonita. Então deixa sua rosa aparente ali, bonitinha. Então trate do lado dela, arranca aquelas gramas todas. Não deixa a raposinha comer o fruto. Então fortaleça o seu relacionamento. Você fazendo isso, você está blindando o seu casamento. Porque você vai, muitas das vezes, não liga para a aparência, não liga para conversar, não liga para respeitar ou para valorizar as qualidades dele ou dela. Na rua tem alguém que faz isso. Vai ter na rua alguém que vai apadrinhar, vai tomar o seu lugar se você não vigiar. Então por isso que você tem que blindar o seu casamento. Porque aí você não vai dar espaço para o diabo lançar uma ou terceira pessoa ali nesse relacionamento. Porque você vai estar blindado, o seu casamento vai estar blindado, você vai ter aquela vontade louca de estar ali à noite conversando, namorando, trocando ideias, fazendo projetos, falando também dos problemas. Quando você sabe que o seu casamento está fortificado e é blindado, você pode conversar do que for, meu irmão. Você tem estrutura, o casamento está curado, não está enfermo. Quando o casamento é enfermo, é quando o cônjuge, um fala com o outro, um se tranca no quarto, o outro na sala, está lá separado dentro de casa, às vezes uma casa grande, os dois perdidos dentro de casa. E eu sempre digo também que às vezes os casais começam a tratar melhor os filhos do teu cônjuge e não entende que os filhos são para a vida, você vai criá-los, você vai fortalecer o seu caráter, sua formação, mas daqui a pouco eles vão casar e vão embora. E vão ficar do seu lado o tempo todo. Aí muitos casais valorizam os filhos, não estavam preparados para ter filhos, porque haviam pequenos problemas que não eram corrigidos. Aí nesse intervalo vem o filho. Aí pensa que o filho vai chegar e vai mudar, não. O filho vai virar um pêndulo, igual um sino, um badalo. Vai fazer a diferença no relacionamento. Vai ser aquele que vai tirar a atenção, vai atrair a atenção. Aí um dos dois, ou os dois cônjuges, vão lançar todo amor naquela criança e vão esquecer do parceiro. Aí depois aquele filho casa e sai de casa, ficam dois estranhos debaixo do mesmo teto. Então, dê valor ao seu relacionamento. Blinde o seu relacionamento. Então, último ponto, corte a piadinha sem graça. Principalmente se ela for sobre o seu cônjuge, ou sobre o marido ou sobre a esposa. Porque tem casais, ou tem pessoas no casamento, que às vezes fica próximo dos parentes, dos amigos mais chegados, e fala uma piadinha do cônjuge. Ah, não, porque ela é assim. Ah, não, porque ele é assim. E a piadinha até pejorativa. E ali é não, porque ele arrota, ou ele ronca, ou ela descabelada é assim, ou ele tem coisas que são atinentes ao casal. Aí a pessoa externa para terceiros e não quer ter o seu relacionamento invadido. Como vai ter um casamento blindado se você não respeita o seu cônjuge? Se você tece essas piadinhas. Tem pessoas que falam piadinha do futebol, da política e do casal. E do casamento. E se bobear até do relacionamento íntimo dos dois, faz uma piadinha. Isso é falta de respeito, falta de consideração. Isso é falta de você verdadeiramente amar o seu cônjuge, valorizar a sua aliança. Então nessa noite você possa guardar. Se você guardar 3, 4 pontos que nós conversamos aqui, vai ser muito salutar na sua vida. Você vai ver que seu casamento realmente ele vai começar a tomar uma conotação de blindagem.
Porque você vai sempre manter o diálogo, você vai filtrar as palavras para que esse diálogo fique sempre ativo, você vai levantar a autoestima do seu cônjuge, você vai atentar para os pedidos que seu companheiro vai fazer, se são sérios ou pequenos pedidos, você vai valorizar, vai pelo menos escutar e trabalhar isso aí. Então você não vai mostrar desprezo, você não vai misturar os problemas, acontecer uma coisa, vai tratar sobre aquilo. Não trazer uma coisa do passado e jogar na cara, mas tu lembra que ano passado, há 3 anos atrás, semana passada. Não, trate do que aconteceu agora, porque isso do passado já era para ser tratado. Se não foi tratado, é porque não houve vigilância, não houve cuidado, não houve ali, não souberam aproveitar as oportunidades. Então, joga no mar do esquecimento, trata do que aconteceu agora. Ponto 6, ponha Deus no meio desse relacionamento, ponha Deus no meio dessa conversa, peça direção ao Senhor, sabedoria ao Senhor, viva uma vida ligada em Deus. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. E a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, que é o casal e o Espírito Santo também nesse casamento, não se corrompe facilmente. Por quê? Porque na direção do Espírito Santo você vai saber tratar esse homem, vai saber tratar essa mulher, e você vai ter um casamento blindado. Quando ele vai tentar jogar um dardo qualquer para separar, para implodir ou explodir esse casamento, vai haver um feedback de um para o outro, porque você vai ver Deus agindo no seu relacionamento. Aprenda a relevar, quer dizer, aprenda a considerar fatos, e não trate com desrespeito, ou não procure situações que vai macular, denegrir, ferir o seu cônjuge, mas releve situações. Ou então, coisas que você vê que não vai somar, você não fala. Filtre o que você vai falar. Falam coisas que possam produzir efeito positivo. Evite dar as más respostas de cabeça quente que nós falamos aqui. E o 9º ponto é esse para nós orarmos. Não descuide da sua aparência. Dê valor à sua aparência para que você possa ter um relacionamento saudável. Porque muitas das vezes, um ou ambos estão desejosos de uma noite especial, de um contato diferenciado, uma coisa mais íntima, mais salutar. Mas aí olha para o cônjuge, está ele lá, tudo rasgada, com roupa suja de gordura, de massa, cabelo despenteado. Isso não dá aquela vontade, aquele prazer de se relacionar. Então, trate da sua aparência. Continue vivendo como 2 apaixonados, não importa a idade. Continue vivendo como 2 apaixonados. E por último, corte as piadinhas de mau gosto, que muitas das vezes você vê aí. A internet alimenta muito isso, no tal do TikTok e outras coisas mais, piadinha, e muitos casais não se respeitam. Fala um do outro, um na frente de amigos e de parentes, de repente, aquela brincadeirinha que você fez ali só para agradar os parentes e os amigos, vai virar conversa na casa dos seus parentes, dos seus amigos. Em um dado momento você vai ouvir isso, numa crescente. Alguém fala, não, e ela falou que ele é assim, assado, e ele disse que ela faz assim, e ela falou, isso vai tomar uma proporção tão gigantesca que vai acabar com o seu relacionamento, ou vai tirar força do seu relacionamento. Quer blindar o seu relacionamento? Busque direção do Espírito Santo. E de repente você não guardou os 10 pontos que nós falamos aqui, mas que você possa pelo menos ter guardado alguns desses pontos e colocar em prática, não só ouvir e esquecer, não, coloque em prática, para que Deus possa te abençoar, ok? Com certeza, Deus vai estar blindando o seu relacionamento e você demonstrar interesse, preocupação, vontade de ver protegido o seu cônjuge e principalmente o seu casamento. Amém? Vamos orar nesse momento. De repente você perdeu as rédeas da situação, de repente seu casamento está um pouco descontrolado e você não está sentindo até o momento essa vontade de conversar, tratar de assuntos que precisam ser conversados, e está levando para para um outro momento, e depois que passa o dia, perde a força de conversar. Aí, quando resolve tratar de um assunto, vai lá no passado e busca um assunto do passado para tratar de algo agora. Não buscar Deus em oração. Pede direção ao Espírito Santo. Peça para Deus te dar sabedoria para você saber tratar o seu cônjuge, saber tratar o seu relacionamento, valorizar
essa pessoa que Deus colocou na sua vida. E se algo acontecer, porque você feriu esses pontos e muitos outros, é tempo de consertar agora. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de você clamar a Deus para que Ele possa derramar uma graça nova, um cheque na dele sobre o seu relacionamento, renovar a sua aliança e você voltar a sentir aquilo que um dia você sentiu quando olhou para Ele ou quando olhou para ela. Amém? Vamos orar. Falemos com Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça por essa palavra. Nessa noite nós falamos aqui como blindar o nosso relacionamento, Senhor. E neste momento pode ter alguém que nos ouve agora ou posteriormente, futuramente, alguém que está com o casamento abalado, Senhor, porque não deu valor a esse momento, não deu valor a conversar, não filtrou as palavras, não valorizou o seu cônjuge. Haviam brincadeiras de mau gosto, haviam acusações, haviam ali, Pai, invasões de territórios, um não respeitava o espaço do outro. Então, Pai, nesse momento eu peço que o Senhor possa, Senhor, visitar esse coração dessa pessoa, de maneira que haja, Senhor, um arrependimento. A Tua palavra nos garante, Senhor, esse povo que chama pelo meu nome, se orar e me buscar a minha face, cometer seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É a promessa do Senhor. Então visita agora esse coração rancoroso, magoado, Pai, talvez desse homem, essa mulher, tem a saúde de casa, Senhor. Está sem força para voltar. Às vezes um casal se separam e algo dentro dele começa a bater mais forte, dá vontade de voltar, mas a vaidade, o orgulho, muitas das vezes, Pai, ele atrapalha o reatar, o renovar de aliança, mas nessa noite nós quebramos essa acusação na mente dessa pessoa, desses casais que passam por essa situação, Deus, de maneira para que eles vão ter se sentir como um sedento no deserto, a vontade de estar próximo daquela pessoa que tanto tempo demonstrou amor, carinho, e por uma pequena falha de ambos, houve uma ruptura, mas nessa noite derrama uma graça nova, Senhor. Toma nas suas mãos, toma aquelas pessoas que por inveja, por ciúme, caluniam casais, ou fazem coisas para destruir relacionamentos. Tem pessoa, Pai, que às vezes não se sente mal, porque ele não está bem, está até acostumado a viver assim. Às vezes a pessoa fica enfermo, perturbada, porque está vendo outro casal feliz. E às vezes aquela felicidade do casal que a pessoa observa fere mais essa pessoa do que a felicidade que ele mesmo, que ela mesma está vivendo. Mas nessa noite traz cura, Senhor. Traz cura para essas vidas. Traz cura para esse homem, para essa mulher. Cura essa família, meu Pai. De repente já tem filhos, estão presenciando esses distratos, ó Deus. Toma nas suas mãos, mas traz uma cura, um favor especial sobre cada família que está ao alcance dessa oração. Onde chegar essa palavra de oração, para que chegue também o renovo do Senhor, a graça do Senhor, que o favor do Senhor possa motivar esse casal a se respeitarem, a viver uma vida em amor, a andar verdadeiramente ligados, amalgamados, sentindo falta um do outro, sentindo falta da conversa, sentindo falta do carinho, do beijo, do abraço, do relacionamento. Traz qualidade para esse casamento, Deus. Entrego nas tuas mãos, onde chegar essa palavra, Pai, chegue também a bênção do Senhor, que possamos ouvir lives futuras, ó Deus, que houve cura, que houve conserto, ó Deus. Toma nas suas mãos, tira a enfermidade da alma, Deus, de maneira que as pessoas possam sentir desejo de estarem juntos, de conversar, de dialogar, Senhor, de tratar de planejamentos do futuro, de dar qualidade, Senhor, às conversas, ó Deus, que possam se valorizar. Toma nas suas mãos e nesta noite, onde quer que essa pessoa esteja nesse momento, que ela receba uma graça do Senhor, que ela receba um toque do seu Espírito Santo, Pai, e que possa viver em novidade de vida, e que sinta que a mão do Senhor está guiando ele, guiando ela a tomar essa atitude e renovar a sua aliança e viver um relacionamento de graça, paz e favor do Senhor. Assim os abençoe, Deus, com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém, Jesus. Quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, aos nossos irmãos Luiz, Vicente, as irmãs que passaram conosco nessa live. Que Deus possa estar te abençoando. Obrigado por essa participação sua. Que você possa compartilhar essa live com casais que passam por situações dessas que nós tratamos nessa noite. Que você possa convidar
pessoas para estar na próxima live, na próxima quinta-feira, ali também tratando de outro assunto qualquer que Deus vai colocar no nosso coração, para que nós possamos ali estar ajudando, somando em outras vidas, para que nós possamos estar vigilantes com os nossos relacionamentos, nossos casamentos, e ajudando outras pessoas também a viver o melhor de Deus nos seus relacionamentos. Muito obrigado por esse instante. Que Deus te abençoe tremendamente. Você que está aqui no Brasil, que também está fora do Brasil, que Deus possa derramar uma graça fortemente sobre você. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, derrame sobre si o renovo dele, que as promessas dele se cumpram no seu casamento, na sua vida. Eu me despeço nessa noite dizendo Shalom Adonai, uma noite de graça, uma noite de favor e uma noite de bênção. Muito obrigado por sua companhia nesta noite, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.